Estarmos mais um bocadinho. Então temos aqui os meninos das aulas terceiro ano. Estão muito crescidos. Então, e sabem que eu sou, certo? Sim. Sou a professora da biblioteca. E é por causa da biblioteca, de outra coisa que eu já vos vou contar, que vocês aqui estão hoje. Por causa da biblioteca, porque se esteve a celebrar as bibliotecas das escolas em todo o mundo. Acontecimento internacional. E por outro lado, porque existe uma fundação, que é a Fundação Maria Dias Ferreira, que aproveitou esta oportunidade para mandar, ou para encomendar, ou para... teve a ideia de fazer uns livros para crianças do concelho de Ferreira do Zeze, uns livros que contassem lendas, histórias, narrativas daqui do concelho de Ferreira do Zeze. Vocês são todos aqui das Areias? Sim. Bom, e então, há uma história que se passa lá mais para os lados de Ferreira, quando vocês depois forem para o 5º ano, vão lá para a Escola dos Grandes e sabem, e provavelmente terão a ocasião de, com mais facilidade, visitar e conhecer o sítio onde se passa uma história relacionada com uma capela que há lá para os lados de Ferreira, então, e que se chama São Pedro de Castro. Para uma história para crianças funcionar, é muito importante a história, mas também o que é que vocês gostam tanto nas histórias, nos livros de histórias, quando vocês vão ler à biblioteca, à Magda? Vão ver? Escolher um livro para levar para casa. Vocês, quando escolhem um livro, o que é que vos chama a atenção? O que é que vocês gostam mesmo? Vão pelo título, vão pela história e mais por quê? Pelo conhecimento. Isso é a história. Será? No final da história, se acontecer alguma coisa... Mas isso é só no fim que tu descobres, depois de ler o livro. Quando tu olhas para ele, o que é que tu vês que te chama a atenção? Os desenhos. Os desenhos. Então, foi convidado para fazer os desenhos deste livro. A coleção são estes 4 livros. Foi convidado para fazer a ilustração deste, um deles, este ilustrador, desenhador, que é assim que se chama, a pessoa que faz os desenhos e que se chama Zé Maria Souto Moura e que ilustrou, portanto, primeiro há uma história, há um texto e depois o ilustrador faz as imagens para esse texto. Zé Maria Souto Moura não é de cá, mas vai passar a gostar muito cá na nossa terra, porque teve a oportunidade de conhecer algumas coisas, pelo menos nos livros, para poder fazer os desenhos para esta história. E é desenhador, mas também ouvi dizer que gosta muito de cantar. Será verdade? Tem o curso, pois, mas não vai cantar. Enfim, se quiser, pode cantar, mas vai-nos mesmo falar dos seus desenhos nesta história. Além disso, também tem o curso de arquitetura. Sabem o que é um curso de arquitetura? Sim. É fazer o quê? Fazer desenhos e depois... Desenhos de quê? De imagens de livros. Os arquitetos fazem os desenhos de quê? De pôr na exposição para as pessoas verem. Pode-se pôr numa exposição para as pessoas verem. Os desenhos de quê que os arquitetos fazem? Os desenhos De casas. das casas, exatamente. Os arquitetos desenham. Esta casa, esta escola foi desenhada certamente por um arquiteto. Bom, então vamos ficar com o ilustrador José Maria Souto Moura, está bem? Bom dia, meninos. Bom dia. Olhem, sabem uma coisa que eu vos vou contar? Além de ser ilustrador e arquiteto, eu também dou aulas numa escola a meninos da vossa idade. Do 3º ano mesmo. Dou aulas de expressão plástica. Sabem o que é expressão plástica? Sim. Vocês também têm?
Não? Não. Sim. Ah, eu aposto que têm. Nunca fazem desenhos nas aulas. Fazemos. Ah, e pinturas. Sim. Também. Mas com professor, não temos professora. Nos dá aula. Pois, mas há umas escolas que têm um professor e outras que têm 2 professores. A gente já teve no primeiro e no segundo ano. Pronto. Sim, mas agora... É porque tem uma professora espetacular que consegue dar todas as coisas. Diz. Às vezes. Às vezes. Olha, então, esta história que se chama A Lenda do Arado de Ouro, eu primeiro vou-vos contar a história, para vocês ficarem a saber do que é que estamos a falar. Acham boa ideia? Sim. E depois eu vou-vos contar como é que eu fiz os desenhos para o livro. Porque os livros, está aqui um livro, estão ali outros. Isto parece que é feito assim, que vem tudo do computador ou das máquinas, não é? Mas antes é preciso alguém fazer os desenhos para depois passar para o computador e para as máquinas para imprimir o livro. E foi isso que eu fiz. Eu peguei na história, li a história muito bem e depois fiz os desenhos que depois foram copiados muitas vezes para fazer vários livros. Então, primeiro vou-vos contar a história, depois vou-vos explicar como é que eu fiz os desenhos e mostrar algumas imagens. Então, esta história chama-se A Lenda do Arado de Ouro e fala de um sítio que eu não sei se vocês conhecem, que a professora já estava a falar, que é a Capela de São Pedro do Castro. Alguém já lá foi? Não? É uma capela aqui ao pé, que é assim no alto do monte, ao pé da barragem do Castelo de Bode. Sabem? Eu já lá fui. Pronto. E Eu já fui então, lá, mas ainda não fui aí. pois, mas é lá ao pé. E é assim no alto do monte. Diz. Eu sei, só não lembro. Pois, já não te lembras. E então, mas esta história passa-se há muito tempo atrás. Antes ainda de haver a barragem. Imagina. Ainda não havia aquela água toda ali. Havia só o rio que passava cá embaixo. Então, vou começar a contar-vos a história. Depois vou mostrando as imagens, está bem? Há muito, muito tempo, a poucos quilómetros daquela que é hoje a Vila de Ferreira do Zezer, foi construída a Capela de São Pedro do Castro, que ainda existe no mesmo local. Situada no cimo do monte, de onde se avista o rio Zezer, a capela é um local muito visitado nos dias de festa. Está aqui, está a ver? Se calhar podemos acender a luz. Sim. Pode ser? Sim. Assim não se vê nada, não é? Mas no quadro eu não vou mudar agora. Estão a ver aqui? No alto do monte. Naquela época, o caminho para lá chegar era difícil e cheio de curvas. Mas eram muitas as pessoas que o percorriam sempre que havia romaria. Havia grupos de peregrinos que iam a pé. Cá vou eu pagar a minha promessa, diziam uns. Outros iam simplesmente para agradecer e as raparigas vinham de todo lado e seguiam com uma pedra na cabeça. A tua pedra é maior do que a minha. Vais ficar estafada, exclamou uma delas. Pois tu não sabes que quanto maior for a pedra, mais virtuoso será o namorado que São Pedro me há de arranjar? Explicou a outra. Sabe o que é virtuoso? Não. É um bom rapaz. E na esperança de conseguirem um bom namorado ou um marido, as raparigas e mulheres da região iam com uma pedra no cimo da cabeça até à capela de São Pedro de Castro. Dava gosto de ver o caminho cheio de gente, que aos poucos iam avançando, apesar do esforço e do cansaço. Por vezes havia quem parasse. Este é um bom local para descansar e comer qualquer coisa. Boa ideia! Aqui à sombra desta oliveira. A festa era sempre muito animada e toda a gente cantava e dançava durante horas. Ouviam-se os foguetes e bebia-se um vinho delicioso. No entanto, todos se estranhavam como tinha sido possível construir aquela capela num sítio onde era tão difícil de chegar. Conta a lenda que certo dia apareceram naquele local, lá no alto do monte, dois irmãos, Pedro e Casta. São estes dois irmãos.
à procura de um lugar para se abrigarem. Como nada encontraram, decidiram fazer a capela. Era preciso arranjar muitas pedras. E enquanto as juntavam, os dois irmãos foram surpreendidos ao verem um arado de ouro. Alguém sabe o que é um arado? Não? Diz lá. Um carro? É uma espécie de um carrinho. Estão a ver um carrinho de mão? Sim. Só que agora imaginem que à frente tem um bico para afundar na terra, que é uma coisa que se usa para quando se vai semear as plantas, para remexer a terra. É um arado, estão a ver? Tem um bico, pode ser à frente ou pode ser atrás. Tem um bico para depois revolver a terra. Diz. O avô tem, mas é para meter no trator. Pronto, pode-se meter no trator ou pode ser de mão. E então eles descobriram um arado de ouro. Imaginem, todo inteiro feito de ouro. Nenhum deles percebeu como tinha ali de parar o arado, mas acharam que só podia ser obra divina, já que tinham uma dura tarefa pela frente. Os dois ficaram muito contentes, porque o arado até trabalhava sozinho. Assim vai ser mais fácil pôr a nossa capela de pé, exclamou um deles. Na verdade, aquele arado foi uma grande ajuda para eles, e o seu trabalho depressa se começou a ver. Era um arado mágico. Pouco tempo depois, os dois irmãos zangaram-se. Os dois queriam ficar com o arado. Eu esforcei muito na construção da capela. Parece-me justo ser eu a ficar com o arado, disse a casta. Estão a ver? Ela aqui toda zangada. Também eu trabalhei noites e dias a fio, acrescentou o Pedro. Os dois não conseguiram chegar a um acordo. Os dois desejavam o arado de ouro, pois o seu valor era incalculável, era muito grande. Assim, acharam que o melhor era separar-se, e o arado de ouro não ficava para nenhum deles.